Quem era a consorte de Caim? Existiam outros seres, além de Adão e Eva? Estas questões são fonte de curiosidade para muitos, à medida que exploram as Sagradas Escrituras e as suas narrativas sobre o alvorecer da humanidade. Neste vídeo, nos propomos a sanar essas dúvidas, apoiando-nos em fundamentos bíblicos e no raciocínio lógico. Vamos começar. De acordo com as Escrituras, o Senhor criou o primeiro homem, Adão, do pó terrestre, dando-lhe vida através do seu sopro. Posteriormente, ele induziu Adão a torpor profundo, removendo uma de suas costelas para criar a primeira mulher, Eva. O Criador os abençoou, exortando-os a serem frutíferos e multiplicarem-se, a encherem e dominarem a terra, de acordo com Gênesis 1:28. Isto implica que ele lhes deu o poder de procriar e expandir a sua descendência por todo o mundo. Portanto, conforme descrito nas Escrituras, todos os humanos descendem de Adão e Eva, sendo os originais e únicos progenitores da nossa espécie. Não há indicação na Bíblia de qualquer outra raça humana além da sua, nem antes nem depois dela. Na verdade, é proclamado que o Senhor, de uma única linhagem, originou toda a humanidade para povoar todos os cantos do globo, conforme Atos 17:26. Isto sugere que todos os seres humanos estão relacionados, partilhando um ancestral comum e o mesmo Criador. Então, como explicamos a existência da esposa de Caim? Qual foi a sua origem? A explicação é bastante simples. A esposa de Caim era sua irmã. Isso mesmo, sua irmã. E não só isso, mas todos os descendentes de Adão e Eva casaram-se entre si com os seus próprios irmãos e irmãs. Esta prática pode parecer incomum e até inaceitável para nós hoje. Mas naquela época era o único meio de obedecer à vontade divina de proliferar e multiplicar-se. Além disso, naquela época não existiam restrições legais contra o casamento entre parentes próximos, nem existiam quaisquer riscos genéticos associados conhecidos, visto que o ADN de Adão e Eva era puro e livre de mutações ou imperfeições. As Escrituras revelam que Adão e Eva deram à luz numerosos homens e mulheres, além de Caim e Abel. Por exemplo, em Gênesis 5:4 é mencionado que Adão viveu 800 anos depois de ter gerado Sete, durante os quais teve mais filhos e filhas. Portanto, podemos inferir que Adão e Eva eram pais de pelo menos 9 filhos, e é provável que tivessem muitos mais. Entre eles, Caim encontrou sua esposa, com quem concebeu Enoque, nomeando assim uma cidade que ele mesmo fundou, conforme relatado em Gênesis 4:17. Esta história nos oferece uma explicação sobre os descendentes de Adão e Eva, refutando a ideia da existência de outra raça humana diferente da sua. Ensina-nos que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva, formando assim uma única grande família. Esta revelação tem consequências profundas para a nossa existência, lembrando-nos da nossa igualdade aos olhos de Deus e da nossa necessidade comum da sua graça e salvação. Mas isso é algo que falarei mais tarde. Até aqui, entendemos que a humanidade emerge de uma única linhagem, a de Adão e Eva, que gerou numerosos filhos e filhas, incluindo a esposa de Caim. Aprendemos também que naquela época não havia restrições ou objeções ao casamento entre irmãos, sendo esta a forma estabelecida de obedecer ao mandamento divino de crescer e multiplicar-se. Mas o que aconteceu a seguir? Como evoluiu a descendência de Adão e Eva? Quando e por que o incesto começou a ser proibido? As Sagradas Escrituras mencionam que Adão e Eva tiveram 2 filhos reconhecidos pelos nomes, Caim e Abel. Caim se tornou o primeiro assassino registrado, assassinando seu irmão Abel por ciúme e raiva. Como punição, Deus condenou Caim a vagar pela terra, longe de sua presença. Caim estabeleceu-se na terra de Nod.
a leste do Éden, onde se juntou à sua irmã e teve Enoque. Caim também foi o fundador de uma cidade, que deu o nome de seu filho. De Caim vieram indivíduos nefastos como Lameque, o primeiro homem a praticar a poligamia e o segundo assassino registrado, conforme relatado em Gênesis 4:24. Abel, por sua vez, entrou para a história como o primeiro mártir, perdendo a vida pela fé e obediência a Deus. Deus favoreceu a oferta de Abel em detrimento da de Caim, pois Abel dedicou as primícias do seu rebanho, em contraste com Caim, que ofereceu elementos residuais da sua colheita. Abel, sendo um homem justo, foi agraciado por Deus com o dom da vida eterna. Embora a descendência direta de Abel não seja detalhada, é plausível considerar que ele possa ter tido descendentes antes de sua morte, visto que as Escrituras indicam que todos morreram mantendo a fé, conforme mencionado em Hebreus 11:13. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, em substituição de Abel, que foi morto por Caim. Sete, cujo nome significa posição ou nomeado, foi escolhido pelo Criador para perpetuar a linhagem dos justos. Da linhagem de Sete vem Noé, o homem que, junto com sua família, foi preservado do dilúvio universal. Encorajo você a continuar prestando atenção ao canal para explorar ainda mais esse tópico em edições futuras. Figuras-chave como Abrão, Isaque e Jacó, patriarcas do povo israelita, são originárias de Noé. De Jacó, por sua vez, descende José, esposo de Maria e pai terreno de Jesus, o Messias Salvador, conforme referências em Gênesis 4:25, 5:32 e Mateus 1:16. As Sagradas Escrituras não listam cada um dos filhos e filhas de Adão e Eva, embora apontem que eles foram pais de muitos. Com base nas estimativas de longevidade daquela época, sugere-se que Adão e Eva poderiam ter tido mais de 50 filhos e mais de 2.000 netos. Esses filhos e filhas, unindo-se em casamento, deram origem às primeiras famílias, tribos e nações. Mas como foi possível o casamento entre irmãos e parentes próximos sem problemas? Isso não foi incesto, não foi considerado pecado. A explicação reside no facto de, naquele período, não existirem regulamentos que condenassem o incesto. Também não existiam riscos genéticos associados a estas uniões, visto que o genoma de Adão e Eva era impecável, livre de qualquer mutação ou imperfeição. Além disso, Deus abençoou Adão e Eva, concedendo-lhes a capacidade de procriar descendentes saudáveis e robustos. Assim, o incesto não representou inicialmente um problema, mas sim uma necessidade para cumprir o propósito divino de povoar a terra com a sua linhagem. Com o passar do tempo, a situação começou a mudar. O pecado e a iniquidade espalharam-se pelo mundo, afetando também a condição humana. A integridade genética dos seres humanos começou a deteriorar-se, dando origem a mutações e anomalias genéticas. Estas anomalias podiam ser herdadas de geração em geração e a sua gravidade era intensificada quando os pais eram parentes próximos. Por esta razão, Deus impôs restrições ao incesto, instituindo leis sobre casamentos entre parentes próximos. Esses regulamentos são encontrados no livro de Levítico, capítulo 18, onde Deus instrui Moisés a comunicar ao povo de Israel a proibição de descobrir a nudez de um parente próximo, afirmando: "Eu sou Jeová", em Levítico 18:6. A seguir, são elencados vários graus de parentesco com os quais é proibido estabelecer relações sexuais ou casar, como pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos e afins. Deus denuncia estas práticas como abomináveis, alertando que aqueles que as perpetrarem serão excluídos da sua comunidade, de acordo com Levítico 18:7-30. Esses mandamentos foram estabelecidos para preservar a saúde e a santidade
do povo escolhido, evitando que adotassem as práticas degeneradas das nações pagãs de Canaã, destinadas à destruição pelos seus pecados. Da mesma forma, essas leis procuravam manter a pureza da linhagem messiânica, da qual surgiria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estas diretrizes permanecem em vigor até hoje, constituindo o fundamento da ética sexual cristã. Contudo, como são interpretados os exemplos de uniões matrimoniais entre parentes próximos mencionados na Bíblia após a promulgação dessas leis? Isso não constitui casos de incesto? A realidade é que nem todos os casamentos entre parentes próximos são considerados incestuosos, segundo a definição estabelecida nas Escrituras. Existem situações nas Escrituras em que alguns relacionamentos foram permitidos por Deus, enquanto outros foram explicitamente condenados. Um exemplo notável é o casamento de Abraão com sua meia-irmã, Sara, que ocorreu antes do estabelecimento das leis levíticas, por isso não foi considerado incestuoso. Além disso, a união de Abraão e Sara foi abençoada por Deus, resultando no nascimento de Isaque, que por sua vez seria o pai de Jacó, o patriarca de Israel. Isaque casou-se com sua prima Rebeca, relacionamento que também não violava as leis levíticas, uma vez que o casamento entre primos não era proibido e era uma prática comum tanto na antiguidade como em algumas culturas contemporâneas. Isaque e Rebeca foram abençoados com 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, seguindo um costume semelhante, casou-se com suas primas Lia e Raquel. Embora a poligamia, Jacó era casado com 2 irmãs simultaneamente, não fosse vista com bons olhos, era uma prática tolerada naquela época. Deus abençoou Jacó e suas esposas, dando-lhes 12 filhos, fundadores das 12 tribos de Israel. Outro tuicau é o de Amrão e Joquebede, que apesar da relação de tio e sobrinha, proibida pelas leis levíticas, eram pais de Moisés, o libertador de Israel. Esta exceção mostra a misericórdia divina, mesmo em circunstâncias complexas, a história de Ló e suas filhas, que o embriagaram para conceber descendentes por medo da extinção humana após a destruição de Sodoma e Gomorra, é claramente condenada nas Escrituras. As consequências das suas ações deram origem a Moabe e Amon, futuros adversários de Israel. Judá e Tamar protagonizam mais um episódio conflituoso. Judá se deita com a nora, acreditando que ela seja uma prostituta, o que também é considerado incesto segundo as leis levíticas. Apesar da transgressão de Judá e do engano de Tamar, Deus abençoou Tamar com 2 filhos, Pérez e Zara, dos quais descende Davi, rei de Israel. Finalmente, o caso de Amnon e Tamar, onde Amnon viola a sua irmã, é explicitamente condenado e classificado como incesto pelas leis levíticas. Estes relatos bíblicos revelam um espectro complexo de relações familiares e as consequências divinas das ações humanas, destacando a misericórdia, a justiça e as leis morais que Deus estabeleceu para a conduta do seu povo. A trágica história de Amnon e Tamar, marcada pelo ato violento e abominável de Amnon, movido pela paixão desenfreada e pelos conselhos desastrosos de seu amigo Jonadab, é uma clara condenação de Deus ao incesto. Este incidente não só resultou na morte de Amnon às mãos de Absalão, o irmão vingador de Tamar, mas também foi o catalisador para uma profunda discórdia familiar que desencadeou uma guerra civil entre Absalão e o seu pai, David, o rei de Israel. Esta história destaca como a Bíblia não esconde nem desculpa os atos de incesto na narrativa humana, mas antes os revela e repudia, ilustrando as repercussões devastadoras que estes comportamentos podem ter sobre os indivíduos e as suas famílias.
O ensinamento bíblico sobre o incesto é claro. É um pecado contra Deus e contra a essência da humanidade, e contraria o propósito de Deus para o casamento e a família. Segundo as Escrituras, o casamento pretende ser uma união entre um homem e uma mulher que não estão intimamente relacionados, fundada no amor e no respeito mútuos, pois Deus os uniu. A questão sobre os efeitos do incesto na humanidade e as consequências genéticas para os descendentes de uniões incestuosas é complexa. A Bíblia observa que o incesto traz resultados negativos para quem o pratica e para suas famílias, incluindo vergonha, rejeição, violência, doença e morte. Além disso, sugere-se que o incesto pode comprometer a saúde e a genética humanas, aumentando o risco de problemas congênitos na descendência. Estes problemas podem manifestar-se sob a forma de malformações, deficiências, atrasos no desenvolvimento e doenças hereditárias, entre outros, e podem ser influenciados por múltiplos fatores, incluindo genética, ambiente, nutrição e exposição a substâncias nocivas. A evolução das leis divinas relativas ao incesto reflete uma adaptação às mudanças das realidades humanas e um desejo de proteger a integridade física, espiritual e moral das pessoas. Inicialmente, as uniões entre parentes próximos eram uma necessidade para a proliferação da humanidade. Contudo, à medida que a população crescia e os efeitos deletérios do incesto se tornavam evidentes, tanto em termos de saúde como de moralidade, Deus instituiu leis para proibir tais práticas, sublinhando a importância de manter relacionamentos saudáveis e santos de acordo com a sua vontade. Esta perspectiva bíblica sobre o incesto e as suas implicações serve como um lembrete dos princípios morais e éticos que se espera que orientem o comportamento humano, destacando a necessidade de aderir às diretrizes estabelecidas por Deus para o bem-estar e a santidade da sua criação. O tema do incesto e as suas consequências genéticas ilustra como a proximidade genética entre parentes pode aumentar significativamente o risco de doenças hereditárias, como hemofilia, fibrose cística, albinismo e síndrome de Down. Estas condições podem afetar gravemente a qualidade de vida das pessoas afetadas e, em casos extremos, causar morte prematura. A proibição divina do incesto e o estabelecimento de leis específicas sobre os casamentos entre parentes próximos respondem a um propósito protector, salvaguardando tanto a saúde física como a integridade espiritual das pessoas. A evolução das diretrizes divinas em relação ao incesto reflete um ajustamento às realidades e necessidades em mudança da humanidade. A percepção de que Deus modificou as suas leis ao longo do tempo é um mal-entendido. Em vez disso, ele adaptou os seus ensinamentos às circunstâncias e capacidades evolutivas do seu povo. Esta adaptabilidade não implica uma contradição no caráter divino, mas antes uma manifestação do seu amor, misericórdia e profunda compreensão da condição humana. Deus, imutável na sua essência e eterno nos seus propósitos, desenvolveu progressivamente a sua palavra e a sua vontade, ajustando-se ao desenvolvimento espiritual e moral da humanidade. Esta revelação progressiva não deve ser interpretada como uma mudança nas leis divinas, mas como um método pedagógico adaptado à evolução cultural e espiritual do povo de Deus. A revelação divina, entregue gradualmente através da natureza, da consciência humana, dos profetas, dos milagres, das legislações e dos pactos, reflete uma abordagem didática que vai do simples ao complexo, do geral ao específico e do externo ao interno. O clímax desta revelação é Jesus Cristo, que representa a palavra encarnada de Deus, a imagem visível do Deus invisível e o pilar da fé cristã.
Nele se sintetizam todos os princípios e ensinamentos divinos, oferecendo a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus para com a humanidade. Em resumo, nos primórdios da humanidade, Deus permitiu o incesto como meio necessário para cumprir o seu plano de povoar a terra com os seus filhos. Num contexto onde não havia riscos genéticos devido à perfeição original do DNA de Adão e Eva. Porém, com o avanço do tempo, a propagação do pecado e do mal e a deterioração genética dos seres humanos, que começaram a manifestar mutações e defeitos, Deus impôs a proibição do incesto para preservar a saúde e a santidade de sua cidade. Quanto a Caim e sua esposa, a Bíblia não menciona uma punição específica para sua união, mas concentra-se nas consequências do ato de Caim de matar Abel. Apesar do seu pecado, Deus protegeu Caim da vingança, marcando-o com um sinal e prometendo vingança 7 vezes maior contra quem o matasse, oferecendo-lhe, assim, uma oportunidade de arrependimento e redenção. Os descendentes de Caim, embora marcados pelo mal, contribuíram para os primeiros avanços da civilização e da cultura, incluindo a música, a metalurgia e a criação de animais, mostrando que mesmo na escuridão, podem surgir vislumbres de progresso e criatividade. Este vídeo explorou as questões sobre a esposa de Caim e a descendência de Adão e Eva, demonstrando que todos os seres humanos vêm de uma única família original e como, inicialmente, não havia proibições ao casamento entre irmãos para cumprir o mandato divino de se multiplicar. Com o tempo, Deus estabeleceu leis específicas para casamentos entre parentes próximos, com o objetivo de proteger a saúde e a santidade do seu povo. Através de exemplos bíblicos, vimos como Deus julgou e abençoou diferentes casamentos entre parentes de acordo com a sua vontade. Esta análise oferece uma perspectiva profunda sobre o tema do incesto na Bíblia, mostrando como as leis e mandamentos divinos se adaptaram às necessidades e circunstâncias da humanidade ao longo do tempo. Esperamos que esta informação tenha sido do seu interesse e enriquecimento. Não esqueça de interagir com nosso conteúdo para ter acesso a mais reflexões e ensinamentos. Até a próxima e que a bênção de Deus esteja com você.